Parece que tem umas coisas que eu sou pioneira, eu não me dou conta e depois acontece. Então é um prêmio. Eu gosto desse termo que você utilizou, a mãe ou a madrinha desse futuro Geoparque Corumbataí. Até 2024, acho que talvez até o final consigamos obter essa inserção na rede global de geoparques da Unesco. Nos trasladamos para o norte da bacia, no município de Analândia. Aqui a erosão esculpiu uma paisagem maravilhosa. A separação dos continentes, há aproximadamente 120 milhões de anos, provocou uma grande atividade magmática, evidenciada por expressivo derramamento de lava na superfície da Terra e que cobriu grande parte do sul do Brasil, Paraguai, norte da Argentina e Uruguai. Desde então, a erosão promovida pelo vento e pela água vem desgastando as rochas magmáticas basálticas, que no passado geológico cobriram um antigo deserto da formação Botucatu. Nós estamos aqui no município de Analândia, no Morro do Camelo. Aqui ao fundo é uma formação geológica que pela sua forma é denominada Morro do Camelo. Também da formação Botucatu. Tinha uma camada de rocha mais resistente no alto, como é essa aqui que nós estamos aqui, como se fossem colunas de basalto, né, que tem essa forma prismática. São rochas pretas, cristalinas, né, são rochas ígneas sobre esses arenitos. Esse solo arenoso, ele é um solo que tem, tanto o solo como a rocha, tem muitos vazios entre os grãos, então permite muito a infiltração de água. Então é uma área de ocorrência das rochas do aquífero Guarani e é uma área onde de recarga, denominamos de recarga desse aquífero Guarani. Então ele vai abastecer esse aquífero tanto para dentro do estado de São Paulo, como é muito importante para abastecer as nascentes, e aqui nós estamos nas cabeceiras dos afluentes que formam o rio Corumbataí. O Morro do Cuscuzeiro tornou-se um ícone da escalada brasileira. Enormes paredes verticais de vários graus de dificuldade, além de trilhas e cachoeiras, atraem um grande número de visitantes que desenvolvem o turismo de aventura em meio à natureza exuberante. Aqui a gente está no Morro do Cuscuzeiro, que é um dos geossítios do território do Geoparque Corumbataí, mas é um ponto muito visitado e é um símbolo do município de Analândia. Essa é uma rocha, é o arenito, né, uma rocha formada por grãos de areia. É a unidade que a gente chama de formação Botucatu. Ela é uma rocha que começou a se formar lá por 150 milhões de anos atrás, na época em que aqui era um deserto. Então essas areias que a gente vê lá são as areias de antigas dunas do deserto que existia aqui há 150 milhões de anos. E essa rocha, esse deserto, ele continuou se desenvolvendo por algumas dezenas de milhões de anos, até que por volta de 130, 120 milhões de anos, foi quando teve o rompimento do continente que separou o Brasil e a África, e esse deserto, essas rochas de arenito que estavam sendo formadas, foram cobertas por toda essa quantidade de lava que veio, que formou depois os basaltos da formação Serra Geral. O desgaste da rocha pela chuva, pelo vento, com o passar do tempo, as bordas aqui foram sendo erodidas
E o cuscuzeiro, por ter uma rocha um pouco mais compacta, mais dura, mais resistente no topo dele, acabou resistindo e sobrou nessa paisagem, formando o que a gente chama de morro testemunho, né? É um testemunho de que a rocha estava ali, em volta foi erodida e sobrou o Morro do Cuscuzeiro. A tendência é que, com o passar de mais alguns milhões de anos, os mesmos processos erosivos que tiraram a rocha que estava em volta dele acabem consumindo também o Morro do Cuscuzeiro, e essa região que a gente vê o morro continue aplanada igual a esse pasto que a gente vê aqui em volta. Seguimos em direção à cidade de Itirapina, onde observamos a ação da erosão e consequente desagregação de rochas areníticas pertencentes à formação Botucatu, dando origem a cavernas que se formaram pela erosão subterrânea ao longo de milhões de anos. Estamos aqui agora na Gruta Boca do Sapo, uma caverna aqui na região da Serra de Itaqueri, na formação Botucatu. Esse é um arenito da formação Botucatu, final do Jurássico, formado por grãos de areia, né? Grãos bem selecionados. Basicamente eram dunas do passado que acabaram se litificando e formaram essas rochas, né? Que depois, posteriormente, foram sofrendo alguma erosão, né? E formaram a caverna. Bom, basicamente no arenito a principal forma de erosão é a erosão mecânica, né? A água ela corre por algumas fraturas da rocha e acaba levando esse material, né? E eles acabam formando a princípio um conduto um pouco mais alto, que a gente chama de buraco de fechadura. Com o passar do tempo esse conduto ele vai alargando e tendendo naturalmente a ter um formato um pouco mais de arco. Esse arco ele vai se abrindo até um momento que ele perde a estrutura e acaba desmoronando o teto. Então aí esse processo volta a se repetir, volta a se formar um arco e vai desmoronando. Então por isso a gente tem uma caverna toda desmoronada. Aproximadamente 5 km daqui, de um raio de 5 km, a gente tem mais ou menos umas 15 cavernas muito bacanas que contam bastante sobre essa formação das rochas aqui e toda a evolução do relevo regional. Eu, como um morador da região aqui, sempre gostei muito de acompanhar o relevo, das formações rochosas, e desde pequeno eu sabia dessa existência das cavernas aqui, eu sempre achei elas muito bonitas e elas sempre me despertaram um certo de um fascínio. Por saber como elas se formaram, o que tem ali dentro, e é mais um processo de admiração por essas formações. Ainda consigo olhar com os olhos de fascínio que eu via quando eu era mais jovem. Só que hoje o fascínio já não é mais apenas cênico, hoje o fascínio já é mais científico.
É com base em entender todo o processo de formação, entender que aquilo ali não está ali por acaso, que teve todo um processo muito complexo na formação daquilo, e entender isso acaba dando um fascínio maior, né? A gente tende a respeitar coisas que a gente entende. E no caso das cavernas, comigo é assim. Hoje eu admiro muito mais elas por saber de toda a complexidade que elas são e o quão importantes elas são para o ambiente. Além de belas paisagens, vegetação exuberante e riqueza geológica, o município de Analândia também possui riquezas arqueológicas. Testemunhos de antigos habitantes estão refletidos em pinturas rupestres que são preservadas em várias cavernas, adjacentes ao Morro do Cuscuzeiro. As cavernas serviam de abrigo para os primitivos habitantes da região, há cerca de 8.000 anos. E as características geológicas das grutas permitiram que as pinturas permanecessem intactas ao longo do tempo. Nós estamos na Gruta do Índio, fica situada no município de Analândia. Nós temos aqui 2 salões, né? Um deles com pinturas rupestres, datadas de mais de 5.000 anos. Para chegar até aqui nós fizemos uma caminhada de aproximadamente 40 minutos, com um ganho de elevação de aproximadamente 400 metros em relação ao pasto, né? A estrada de onde nós saímos. Um grau de dificuldade fácil / intermediário. E nós temos uma vista privilegiada, né? Com certeza. O local que nós estamos também é muito rico, né? Com uma vegetação em transição de Mata Atlântica e Cerrado. Entre essa gruta e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, nós temos aproximadamente 4 quilômetros de cuesta, né? Com uma vegetação, uma mata bem preservada e inexplorada, virgem, né? Nunca tocada pelo homem. Quando você se aventura em uma trilha, por exemplo, é muito importante que você ao menos se informe sobre a região, sobre animais peçonhentos ou os animais que você tem na região, o tipo de vegetação. Boa parte dos turistas que vêm para cá e se aventuram, inclusive, né, a fazer esse turismo, né, de aventura, né, o aventureiro, ele sequer pega um mapinha na cidade, ele simplesmente ouviu falar de uma trilha e ele entra nessa trilha sem um mínimo de conhecimento, sem saber que ele pode receber um ataque de abelha, que é fatal, ele pode ser picado por uma serpente, né, e ele não tem conhecimento de quais serpentes nós temos na região. Se ele quebra um pé em uma trilha, se ele se lesiona, se ele se machuca, né? Quem é que vai dar os primeiros atendimentos de primeiro socorro? Ele está preparado? Ele é capacitado para isso? Né? Na maioria das vezes, não.
que quando o proprietário ele fecha e ele se nega, né, a liberar o acesso, as pessoas continuam entrando de forma ilegal. Então seria até uma forma de amenizar isso, né? Porque quando você diz não pode, ele vai continuar cortando sua cerca, ele vai continuar invadindo, ele vai continuar degradando o meio ambiente, ele vai continuar sujando, ele vai continuar destruindo. E quando você tem, né, a liberação, né, o acesso controlado, né, o turista paga um valor, né, acessível, né, de acesso, e parte inclusive desse dinheiro, desse valor arrecadado, ele é revertido em manutenção, né, e para conservação e preservação ali do espaço, né. Então nós vamos ter o proprietário feliz, o turista feliz com uma experiência bacana, legal, agradável, que esse é o intuito, né, e o comércio fluindo, tudo fluindo em harmonia. Na escarpa da Serra de Itaqueri, formada pela combinação de estratos arenosos de antigas dunas e planos de fratura em arenitos da formação Botucatu, encontramos uma configuração rochosa peculiar, cuja forma deu origem à feição identificada como cara do índio. São esféricos e o que representa que ele é bem selecionado. Um dos principais motivos para a criação do Geoparque Corumbataí é valorizar o patrimônio geológico da região, motivando a participação e fortalecendo o sentimento de pertencimento dos seus habitantes. Por isso, a equipe da Unesp, que desenvolve o projeto, dedica grande parte de seu tempo à divulgação, interagindo com diversos agentes da sociedade, principalmente com os jovens, a fim de ensinar e valorizar as riquezas naturais da região, estimulando seu papel em proteger a natureza com o rico patrimônio geológico, aliado ao patrimônio cultural, além de incentivar o uso sustentável dos recursos. Ele já disse que semana passada falou aqui sobre a Serra do Itaqueri. E vocês estão rodeados de serra aqui, não é? Percorremos a bacia do rio Corumbataí de sudeste a noroeste, encontrando no início rochas de 280 milhões de anos das formações Tatuí e Irati. À medida que nos dirigimos para noroeste, aparecem rochas mais jovens, como a formação Corumbataí. Tem 75 metros de queda aqui, uma das maiores cachoeiras do estado. Em seguida, a formação Piramboia, a formação Botucatu e finalmente chegamos à parte topograficamente mais elevada da bacia, onde ocorrem os basaltos da formação Serra Geral, com aproximadamente 120 milhões de anos, representativos da grande quantidade de lava que foi derramada no deserto Botucatu. Aqui a gente está num geossítio que chama Cachoeira do Saltão. Ele é um geossítio de interesse turístico, então aqui é uma propriedade onde o turismo é desenvolvido já faz alguns anos. E o grande atrativo daqui é a Cachoeira do Saltão, que é uma das maiores cachoeiras do estado de São Paulo. Ela tem 75 metros de queda e é um lugar que a gente pode tanto ver de cima o mirante da cachoeira, quanto também a gente pode descer até o poço da cachoeira, contemplar ela de baixo ou tomar banho no poço que forma das águas que caem da cachoeira. Geologicamente, a gente está aqui numa rocha que chama basalto. A gente classifica ela como formação Serra Geral. E esse basalto
ele está por cima de todas as rochas sedimentares que a gente tem no território do Geoparque Corumbataí. Então a gente tem as camadas de rocha sedimentar e por cima de todas essas camadas a gente tem essa rocha magmática, que é uma rocha que vem do manto da Terra, e ela sobe e extravasa na superfície como se fosse lava, né? Um rio de lava extravasando na superfície, que foi um dos maiores derrames de lava que ocorreu na história do planeta Terra. Ocorreu aqui na América do Sul há cerca de 120, 130 milhões de anos. A gente tinha uma configuração em que a África e a América do Sul estavam unidas. E aí a deriva continental, né, pelos processos internos da Terra, fez com que esses continentes se separassem, né, criando o Oceano Atlântico entre os dois. E com essa separação, acabou gerando uma série de fissuras verticais na crosta da Terra, e por essas fissuras, o magma que estava aqui embaixo, ele subia e se extravasava na superfície, formando vários derrames horizontais dessa lava que endureceu, e essa rocha que a gente está vendo aqui hoje. Esse túnel que a gente está passando, ele foi escavado manualmente para acessar a cachoeira, e aqui a gente consegue entrar dentro desse antigo derrame de lava que aconteceu aqui há 120 milhões de anos. Essa rocha está relacionada com esse degrau que a gente tem aqui no território do Geoparque Corumbataí, que a gente chama de cuestas basálticas. Então, como essa rocha ela é mais resistente e ela está por cima de tudo, ela impede que a chuva e a gravidade retire o material que está embaixo. Então fica essa rocha aqui e ela segura o que está embaixo. E onde essa rocha acaba, a erosão acontece e forma esse desnível, onde a gente está aqui na parte alta, desce e chega na parte de baixo, que é a depressão periférica. Os córregos do alto da Serra do Itaqueri modelam as rochas basálticas, formando o relevo de cuestas onde ocorrem exuberantes cachoeiras, como o salto de mais de 80 metros de altura até impactar as rochas arenosas, moldando essa paisagem imponente. Então, se tivesse nesse lugar, há 300 milhões de anos atrás, nós estaríamos aqui numa geleira. Essa glaciação ela cede lugar a uma ambientação marinha. Marinho mais raso, marinho mais profundo, marinho mais fechado. Depois esse marinho dá lugar à situação costeiras, litorâneas, ora dominado por maré, ora um domínio um pouquinho mais de rio. Isso tudo começa a ceder, começam a formar pântanos costeiros, já há 250, 260 milhões de anos. Esse mar retrocede, nós estaríamos numa situação já continental, com rios e sistema eólico se implantando, até que terminamos num grande deserto, que hoje são as rochas do aquífero Guarani. Isso está na ordem de 140, 150 milhões de anos. Após isso, ao redor de 130, nós tivemos um grande extravasamento das lavas, cuja penetração extravasou, mas também ela penetrou as rochas já existentes. Então, a região toda aqui termina com esse extravasamento de lavas. Depois veio uma outra sedimentação que não tem registro aqui na área, foi totalmente erodido, né, que são as rochas das cuestas, que estão regredindo o continente adentro, e finaliza tudo aqui com a sedimentação de rios, que hoje são a formação Rio Claro. A evolução da Terra ao longo de centenas de milhões de anos
hoje nos permite contemplar uma paisagem única e marcante na bacia do Corumbataí, que nos convida a valorizá-la e protegê-la para a atual e as futuras gerações.